Como é bom estarmos reunidos em nome do Senhor. E nesta noite nós queremos continuar na temática que iniciamos na semana passada. E falamos um pouco na semana passada a respeito do que fazer quando nós estamos desanimados. E queremos, trazer nesta noite uma continuidade, podemos dizer assim, dessa temática, ainda falando de desânimo. Foi que dizem respeito a desânimo, que falam profundamente nessa questão do desânimo num tempo como esse que nós estamos vivendo, não é? E eu quero convidá-los que acompanhem nas suas Bíblias. Eu vou ancorar, vamos dizer assim, a palavra desta noite nesses textos bíblicos. Salmo 42, 11 e 43, 5 é o mesmo versículo, né? E é um salmo que fala a respeito de abatimento. Por que estás abatida, ó minha alma, diz o salmista ali, né? Então, abra lá para acompanhar. Depois nós vamos usar vários outros textos também da palavra de Deus, mas, como eu disse, eu quero ancorar essa palavra pensando nisso que o texto nos mostra. O primeiro salmo, o Salmo 42, ele tem por título, naquilo que foi colocado pelos que organizaram as nossas Bíblias, que usamos hoje, anseio por Deus. E o 43 fala em súplica de livramento. E, na verdade, são salmos escritos pelos filhos de Corá, ou de Coré, conforme a versão fala Corá, Coré, mas são a mesma pessoa. Diz aqui: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. O Salmo 43, 5 repete exatamente isto, né? O mesmo texto. Você pode acompanhar ali na sua Bíblia e observar que exatamente as mesmas palavras, a mesma expressão do salmista. Mas lá em 2 Coríntios 4,16, também há um texto que eu quero pensar rapidamente nele agora. Abra lá 2 Coríntios 4, versículo 16. O contexto que nós temos aqui é o apóstolo Paulo falando que o seu ministério ele decorre, ele se concentra tão somente na pessoa de Jesus Cristo, e ele diz que esse ministério ele desenvolve pela misericórdia que foi concedida a ele. E é por isso que ele diz: eu não desanimo. É por isso que ele diz: eu continuo, eu sofro adversidades. E nós vamos ver isso presente na vida do apóstolo Paulo, as lutas, as adversidades, as perseguições e todas as coisas. Mas ele diz aqui no verso 1 já, não nos desanimamos, porque pela misericórdia esse ministério me foi concedido. E lá no verso 16, ele vai dizer assim: por isso não nos desanimamos novamente. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Ele, mais ou menos, podemos pensar: ainda que eu esteja vivendo lutas, adversidades, tantos problemas desse tempo, isso não é suficiente para me desgastar, para proporcionar ou para promover desânimo sobre a minha vida. Eu continuo firme porque eu estou firmado em Cristo Jesus. Eu continuo firme porque eu sei que Ele é aquele que me conduz e é aquele que me dá a força no momento em que eu não a tenho. Pensarmos nisso, então, nós podemos pensar que devemos viver uma luta constante nessa vida e diante das adversidades para que o desânimo não nos derrote, para que não caiamos. Então essa questão do desânimo é uma questão presente no cotidiano das pessoas, na vida das pessoas. As dificuldades estão aí, como nós falamos, e esse tempo é propício para isso. O tempo que estamos vivendo, especialmente agora, esses momentos em que a pandemia está presente, nós não podemos deixar de mencionar isso, Parece repetitivo demais, mas é a verdade, Não podemos negar. Então a gente fica falando tantas vezes e às vezes a gente se cansa de ouvir isso, Eu, pelo menos, já não consigo mais assistir noticiário. Quando começa a falar em pandemia, eu não sigo em frente. Sinceramente, eu digo: é tanta coisa.
Nós podemos focar nas coisas melhores, nós podemos focar naquilo que Deus traz, nós podemos focar nas promessas e na esperança que nós temos a partir do que Deus é na nossa vida. Então, eu não preciso ficar me alimentando com tragédias ou com tristezas, porque são muito mais, às vezes, maximizadas do que a realidade nos mostra. Né? E a gente vê isso bem presente na mídia que nós temos, infelizmente. Mas voltando aqui, muitas vezes nós procuramos motivos, procuramos respostas para todas essas coisas, procuramos soluções, mas não temos. Como não temos resposta, então essas coisas que vivemos vão nos levando ao desânimo. E nós muitas vezes não suportamos todas essas coisas. E aí então problemas, crises, adversidades, elas se mostram muito cruéis até mesmo nas nossas vidas. Mas se nós olharmos, né, por outro lado, quando a gente olha as pessoas que vivem de bem com a vida, que são alegres por natureza, né, por questões óbvias, elas demonstram ter uma resistência melhor para enfrentar as lutas do dia a dia. E é interessante, nós precisamos focar dessa maneira também, irmãos. Salomão, ele nos diz em Provérbios 15, 23, o quê? A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Qual é o antídoto, então, para esse tempo? Quando estamos vivendo coisas que causam tristeza. Procurar viver essas promessas de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos assegura. Quando alguém, né, está alegre, nós percebemos isso no seu rosto, mas quando a tristeza é presente, né, quando a tristeza vira num estado de espírito, há um abatimento no indivíduo, a pessoa vive abatida, há um desânimo. E aí nós vemos que em todas as áreas da vida, essas coisas começam a ser evidentes, começam a transparecer naquilo que as pessoas são. Elas vivem, através da tristeza, esse estado de abatimento, de desânimo, e isso faz com que, né, juntamente com aquilo que é o nosso físico, o nosso organismo, abrindo uma porta, posso dizer assim, para a entrada de outros males na nossa vida. Se pensarmos que corpo, alma e espírito formam um conjunto, né, interligado, então a doença da alma contagia o espírito e, consequentemente, faz surgir outras doenças físicas na vida da pessoa. Então nós precisamos olhar, porque se muitas vezes nós estamos aí à mercê de tantas coisas, com dores aqui, dores ali, dores no pescoço, dores na cabeça, tantas coisas, muitas vezes estão relacionadas a isso também. Eu não sou da área de medicina, mas nós temos alguém aqui que pode levantar e dizer, não, é isso, pastor. Não, mas eu creio que eu estou indo na direção certa, né, querido? Então, a gente pode ver estas coisas. A gente pode perceber isso nas pessoas passarem por esses momentos de dificuldades, vem remédios, vem doenças e tantas coisas, e muitas vezes coisas que não são diagnosticadas. E as pessoas acabam buscando soluções. Algumas delas acabam mergulhando em vícios, né? Outras buscam nos prazeres, a satisfação para trazer alegria, para dar um fim ao desânimo que vivem. E muitas vezes essas coisas vão se acentuando e as pessoas não conseguem mais sair desse estado de constante desânimo. O que é que produz o desânimo nas nossas vidas? O que produz desânimo na vida das pessoas? É lógico que eu não vou aqui trazer a solução, é lógico que eu não vou trazer as respostas definitivas, mas eu posso pensar com você, meu querido, em algumas coisas que nós sabemos que trazem desânimos. Nós sabemos que são prejudiciais. A primeira coisa que nós precisamos fazer, então, é de onde ele vem. De onde ele surge. Para responder a essa pergunta, nós devemos saber o que é uma pessoa, o que é alguém ser desanimado. Vamos buscar lá no significado que nós vemos nos nossos dicionários. Desanimado, diz lá, é uma pessoa sem alma. Mas será que é isso mesmo? Nós temos a alma, nós somos seres viventes. Então eu posso pensar que desanimado é uma pessoa que está com a sua alma ferida, que está com a sua alma machucada por alguma razão, que há um problema na sua vida. A palavra desanimar vem da negação de animare, que é uma palavra latina que significa dar vida, né? Dar alma, dar movimento, coragem, entusiasmo, vivacidade.
Quando nós olhamos na Bíblia, nós encontramos diversos exemplos de pessoas que passaram por desânimo, que viveram a realidade do desânimo. Eu fico pensando em servos de Deus como Josué. Josué conquistou, Josué foi usado por Deus para completar, né, aquela trajetória da saída da terra prometida e dar ao povo, né, acompanhar o povo na entrada da terra prometida. Depois que Moisés morre, então ele assume. E Josué, então, é o conquistador que Deus usa, é o homem de Deus. Mas, num determinado momento, Josué também aparece desanimado. E lá em Josué 7,7, Josué está exclamando para Deus. E ele diz o seguinte para Deus: e disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Antes tivéssemos nos contentado em ficar além do Jordão. Há uma pontinha de desânimo diante do que ele está vivendo aqui. Nós podemos perceber nas entrelinhas que ele está desapontado e desanimado agora com tudo aquilo que ele havia passado, com as adversidades, e agora chegar ali e padecer diante do inimigo. Por que ele sentiu-se desanimado? Porque eles sofreram uma derrota causada por conta do pecado oculto de Acã. Foram derrotados. Ele não compreendia naquele momento o porquê da derrota. E eu posso pensar, amados, que muitas vezes, né, sofremos derrotas por razões desconhecidas. Ficamos abatidos, desanimados, por conta de coisas que nós nem imaginamos. Aconteceu e me causou desânimo. Aconteceu na família, me causou desânimo. Aconteceu com alguém querido, me causou desânimo. Nem estamos diretamente envolvidos, às vezes, com os problemas, mas eles nos trazem desânimo. Eles nos trazem desânimo. Então, meus queridos, buscando ao Senhor, Deus, Ele vai nos revelar o problema. O desânimo, muitas vezes, ele chega sem que nós entendamos. Ele vem dessa forma, quando menos esperamos também. Ninguém fica esperando o desânimo ficar desanimado. Ninguém fica esperando ficar abatido com qualquer situação, muito menos querer uma adversidade na sua vida. Ou alguém aqui gosta de viver sofrendo? Não, né? Tenho certeza que ninguém tem essa tendência de desejar o sofrimento na sua vida, de querer sofrer adversidades e problemas. Mas quando nós buscamos o Senhor, nós começamos a entender. Por outro lado, né, nós sabemos que como ser social, com ser relacional que o homem é, que não sabe, né, que não gosta de viver sozinho. Alguém aqui gosta de viver sozinho? Você gosta de viver sozinho? De estar isolado, de não ter contato com ninguém? Não, nenhum de nós gosta. Por mais que nós sejamos difíceis, às vezes, no nosso gênio, no nosso temperamento, nós queremos pessoas ao nosso lado. Queremos pessoas próximas. Queremos pessoas junto da gente. Então ninguém gosta de viver isolado. O homem precisa de pessoas para se relacionar, o que não é uma tarefa fácil, porque quando nós vivemos essas realidades, nós encontramos muitas coisas diferentes entre nós. Nós pensamos diferente. Nós temos culturas diferentes, nós temos muitas vezes visões éticas diferentes de determinadas coisas. Até isso. Eu gosto disso, você gosta daquilo. Eu prefiro isso, você prefere aquilo. Né? Essas diversidades estão presentes no nosso temperamento, nas nossas personalidades, e nós precisamos viver com elas, mas muitas vezes essas diferenças provocam choques, provocam problemas, provocam causas para o desânimo. Porque quando nós confiamos muitas vezes nas pessoas, as pessoas nos frustram. Elas causam frustrações na nossa vida. Nós esperávamos uma coisa, esperávamos uma atitude e não aconteceu. E aí vem a frustração, e com a frustração muitas vezes vem o desânimo, e logo nós nos sentimos da pior maneira possível diante disso, diante desses problemas. Mas pense bem no que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra. Uma das coisas que nós precisamos cuidar, queridos, é essas orientações que muitas vezes elas estão na palavra de Deus.
e que nós passamos até por cima delas. Por exemplo, Jeremias, ele diz que é maldito o homem que confia no homem. Você pensou nisso? Maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Algumas vezes parece que nós confiamos mais nas pessoas do que no próprio Deus. Nós nos colocamos e nos firmamos muito mais nas pessoas do que naquilo que Deus nos ensina e nos mostra. Não é que nós não possamos confiar e ter esse relacionamento de amizade com as pessoas, mas é que nós colocamos toda a nossa vida, toda a nossa esperança, todas as nossas expectativas em alguém que é tão falho quanto eu, em alguém que peca tanto quanto eu, em alguém que erra tanto quanto eu. E nesse sentido nós temos decepções. Nós temos decepções e muitas vezes essas decepções são tão grandes, né, que nos levam a viver desânimo. E aí nós contribuímos para que isso aconteça porque escolhemos viver estas realidades na nossa vida. Nós precisamos sempre entender, então, que as pessoas com quem nós nos relacionamos também são cheias de falhas. E estas falhas decorrem dessa natureza que nós temos, amados. Decorrem da natureza que eu e você temos. Por isso é que precisamos cuidar, para que, através dessa vida de relacionamentos que Deus nos permite viver, nós não venhamos a cair em determinados momentos num desânimo, porque nos frustramos, porque nos decepcionamos com A, com B, com C. A vida vai ser feita sempre, né, de altos e baixos, em que nós, num momento, vamos estar lá em cima e daqui a um pouco vamos estar lá no vale, na profundidade, por conta de algumas dessas circunstâncias. Então, nós precisamos também ter esse discernimento. E se sabemos que pessoas nos frustram, né, e por isso vem o desânimo, então nós precisamos ter sabedoria diante desses momentos também, para passar por eles. Precisamos buscar equilíbrio, acalmar o nosso coração, sossegar o nosso espírito e não permitir que essas frustrações gerem um desânimo de tal maneira que nós venhamos até mesmo, em muitos momentos, até trazer inimizade para com as pessoas, porque às vezes é isso que acontece. Nós não queremos mais relacionamentos. Nós não queremos mais contato. Porque não estamos conseguindo esse equilíbrio. E quando nós não conseguimos exercer esse equilíbrio nas nossas atitudes, né, por conta das frustrações, então nós muitas vezes acabamos perdendo a capacidade de nos relacionarmos. Não queremos mais contato. Queremos ficar fazendo somente, né, e cumprindo as nossas convenções sociais, mas não aprofundar, não caminhar junto, não andar lado a lado, muitas vezes. Então nós precisamos cuidar, porque muitas vezes o desânimo é causado por conta dos relacionamentos. E nós precisamos colocar aqui, para que não vivamos essas realidades, algumas coisas que são próprias do fruto do Espírito, que nós conhecemos. E uma dessas coisas se chama longanimidade. Eu creio que uma das maneiras que nós conseguimos trabalhar relacionamentos e viver de tal maneira em que, quando nos frustramos, não venhamos a cair em desânimo, a cair muitas vezes até mesmo em depressão, nós devemos exercer aquilo que está lá muito claro na palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade. Longo ânimo para vivermos, longo ânimo para não desanimarmos, longo ânimo para estarmos lado a lado com as pessoas, independente do jeito, da maneira que elas vivem e como nos tratam tantas vezes. É preciso então que nós venhamos a entender estas coisas, porque o desânimo pode vir, pode acontecer, uma vez que somos seres relacionais. Seres que desejam viver em companhia de outras pessoas, em comunhão como igreja com outras pessoas. Mas há uma segunda coisa que eu quero falar também nesta noite, em relação ao desânimo. É que muitas vezes o desânimo decorre, ele acontece nas nossas vidas por conta da nossa falta também de planos e projetos de vida.
E quantas pessoas acabam vivendo essas realidades porque não conseguem alcançar aquilo que um dia sonharam, alcançar o que planejaram para suas vidas. Essa é a pior guerra que o ser humano trava consigo mesmo. Acreditar em si mesmo é muito difícil. O mundo em que nós vivemos colabora, para que muitas pessoas vivam pensando que são fracassadas devido à própria competitividade que a vida traz, a concorrência que a vida traz. Nós vivemos numa época onde muitas pessoas tiveram seus sonhos roubados e foram desacreditados por vários motivos. Umas pessoas não tiveram a chance de estudar, outros não tiveram a chance de ninguém ao lado para apoiar. São vários os motivos. Mas, por outro lado, a nossa natureza também contribui muito. Porque nós temos uma natureza que é imediatista. Nós queremos as coisas no instante, instantaneamente. Queremos para já. Muitas vezes não temos paciência para percorrer o caminho que devemos percorrer. E aí então nós nos frustramos, não alcançamos nossos planos, nossos objetivos dentro daquilo que nós estipulamos na nossa mente, que colocamos no nosso coração, não aconteceram da maneira que nós planejamos. Mas o que é que nós normalmente fazemos? Normalmente nós fazemos primeiro os planos e depois consultamos a Deus. Planejamos como queremos, planejamos como desejamos e Deus entra depois no apêndice da obra que nós executamos. Está lá, naquela parte final. E essa é uma das razões que nós não temos, então, paciência para esperar, porque não temos paciência para esperar tempos. E não tendo paciência, nós acabamos não planejando de forma correta as nossas vidas. Salomão, na sua sabedoria, ele nos ensina tantas coisas. Estamos estudando, essa semana encerrou-se o estudo de Provérbios. Foi tão rápido, não é, irmão Guilherme? Poderia ter sido maior, ter melhor discorrido todo o livro de Provérbios. Talvez levássemos mais tempo. Mas ele nos ensina tantas coisas, amados. E ele diz em Provérbios 16, 1 e 3 o seguinte: os planos do coração pertencem ao homem. Os planos do coração pertencem ao homem. A quem pertence? Ao homem. A mim, a você, a nós. Não é isso? Mas ele continua dizendo o quê? Mas a resposta da língua vem de quem? Do Senhor. A resposta deles vem do Senhor. E no 3 ele diz assim: entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. E teus planos serão bem-sucedidos. Percebem, amados, qual a razão dos fracassos, muitas vezes, na nossa vida e o consequente desânimo que isso gera? Não quero mais. Não vou mais correr atrás. Não vou mais procurar uma formação, não vou procurar mais um emprego melhor, vou ficar assim como está e assim por diante. Essas coisas são frutos do desânimo. O ânimo vai embora, não temos mais ânimo para correr atrás, nos contentamos com qualquer coisa, não queremos melhorar o nosso padrão de vida, o nosso padrão de formação e assim por diante, o padrão profissional. Tá bom assim. Conhecem alguém que vive assim? Muitas vezes a gente tem contato com pessoas que se acomodaram na vida por conta de alguma frustração, de algum desânimo. A maneira errada de planejarmos, quando nós fazemos do nosso jeito e no fim nós pedimos o selo de aprovação de Deus, o carimbo de aprovação. Nós fazemos errado, planejamos errado e queremos que Deus aprove tantas vezes. Então nós precisamos ter discernimentos para que também muitas vezes aquilo que planejamos não seja causa para vivermos desanimados desta vida. Deus deu a cada um de nós o quê? Livre-arbítrio, não é isso? Livre-arbítrio, isso significa que Ele nos deu o direito de quê? De pensar, de planejar, direito de escolher, de fazer do jeito que nós colocarmos em nosso coração, não é verdade isso? Não é assim que Deus nos deixa viver? Você concorda com isso? Eu creio que você até pode dizer, eu concordo, mas nós estamos errados, irmãos. Estamos errados. Sabe por que nós estamos errados? Nós estamos errados porque nós devemos fazer tudo na nossa vida para a glória de Deus.
Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 23, ele está dizendo lá: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como se fizéssemos ao Senhor e não aos homens. Esse é um princípio que nós precisamos ter quando planejamos. Eu vou fazer para Deus em primeiro lugar. Planos e projetos também entram nisso. E tudo quanto fizerdes. Deus nos está dizendo algumas coisas. Nós não temos essa ótica de viver assim a vida com Deus. De observarmos aquilo que Ele nos mostra na sua palavra. Por isso é que tantas vezes nós quebramos a cara, literalmente, diante dos planos frustrados que temos. E aí, como eu disse, nós vamos vivendo essa vida de desânimo constante, um desânimo um após o outro. Deixamos de seguir aquilo que Deus nos orienta a fazer os nossos planos. E aí então vem esse desânimo. Salomão diz que o homem, o coração do homem, planeja o seu caminho. O coração do homem planeja o seu caminho. Mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Temos o direito. Deus nos permite isso, de planejar. Temos o direito de pensar, de sonhar, de viver. Mas precisamos colocar Deus em tudo que fizermos. Em tudo. Não naquilo que apenas muitas vezes nós elegemos como Deus tem que fazer parte disso. As outras coisas não. Porque nós somos assim. Nós fazemos assim tantas vezes. Né? Sabe, meus amados, nós erramos por nossa própria cobiça, porque por nossa maneira de planejar e fazer, porque ainda há em nós aquela sementinha lá do pecado original de Adão e Eva, a famosa síndrome de Adão e Eva. Se der certo, nós somos os bons. Eu sou o cara. Eu sou o bom naquilo que eu fiz. Se der certo, se nós somos inteligentes, se nós somos os melhores. Mas quando nós erramos, a culpa é do outro. Alguém errou e nós não queremos assumir. E nós não queremos muitas vezes encarar. Salomão, outra vez, ele nos ensina. Há muitos planos no coração do homem. Mas o propósito do Senhor prevalecerá. O propósito de Deus é que precisa fazer parte da nossa vida para que nós não vivamos desânimos naquilo que fazemos, naquilo que nos frustra, tantas vezes nos leve a esse estado de desânimo. O nosso problema não é a falta de planos, de projetos, não, mas a maneira como encaramos a nossa vida desprovida da direção de Deus, da condução de Deus. É isso que se torna o verdadeiro problema. Então, meus amados, nesta noite não deixe o desânimo para trás. Não deixe que ele venha tomar conta da sua vida em algum momento. Olhe para Deus, para os planos que Ele tem para a sua vida e siga em frente. E vá em frente. Aliás, Jeremias, quando fala no capítulo 29, no verso 11, é um texto que é tantas vezes citado, é muitas vezes mencionado. Ali ele é muito claro, porque ele está orientando o povo a respeito daquilo que Deus pode fazer. E lá ele diz, pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos. Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esses planos que Deus tem para a sua vida. Deixe Ele conduzir a sua vida com os planos que Ele tem para você. E aí você vai ter muito menos possibilidade, né, de se frustrar, de se desanimar. E a última coisa que eu quero trazer precisa soar como uma advertência para todos nós. Palavras geram desânimo. Palavras geram desânimo. As palavras, né, irmãos? É incrível o que elas podem fazer. Palavras constroem nações e as destroem. Palavras dão vida aos que estão à beira da morte, mas também podem lhes tirar o restante de vida que ainda lhes resta. Palavras têm esse poder. Quantas vezes alguém acaba com os nossos sonhos, né? Dizendo diante de um fracasso expressões do tipo: você é um imprestável, você não sabe fazer nada. Mas que burrice!
Há expressões que ferem profundamente as pessoas, às vezes, e nós não percebemos. Às vezes essas expressões, infelizmente, estão no cotidiano, dentro das nossas casas, com os nossos filhos. Quantas coisas ferem, quantas coisas levam muitas vezes os filhos a uma apatia de vida, que acabam introjetando no seu íntimo essas coisas. Meu pai diz que eu não presto para nada, eu sou imprestável. Então, para que eu vou me esforçar na vida? Para que eu vou sonhar na vida se eu sou um imprestável? Se eu não sirvo para nada? Muitas vezes umas simples expressões, eu sabia. Aquela expressão que a gente tem às vezes, né? Quando percebe que alguém pisou na bola com a gente. Eu sabia que você ia errar, eu sabia que você ia cair nessa, eu sabia que você ia fracassar. Mas só essa palavra, eu sabia, já basta. Palavras têm um poder devastador. E se não usarmos adequadamente, irmãos, poderemos causar realmente problemas muito sérios para pessoas. Salomão, ele diz lá, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. 15:1. Palavra branda, palavra tranquila, palavra que traz paz na vida de quem a perdeu. Uma boa palavra, com ela nós podemos salvar vidas, podemos restaurar vidas, podemos trazer esperança novamente às vidas, diante do desespero que elas vivem. Não há como calcular o valor de uma boa palavra, né, amados? Salomão, ele continua dizendo, lá em 25:11 de Provérbios, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Palavras de valor, palavras que trazem esperança, que trazem paz. É como o carinho que nós recebemos na nossa alma, né? É como o carinho que alguém nos faz. As palavras, aliás, as palavras segundo a Bíblia deveriam sair de nossos lábios somente para o bem, né? Para aquilo que é estritamente necessário. Paulo, ele diz lá em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação. Edificar vidas com as palavras. Esta é a razão de falarmos e comunicarmos, amados. Mas nem sempre é isto que acontece, né? Nem sempre é isso que nós fazemos, nem sempre são essas palavras que edificam, que estão nas nossas bocas. Infelizmente, nós acabamos de ler que a palavra dura suscita ira. E com isto, não poucas vezes, nós literalmente matamos pessoas, levando elas ao desânimo, levando elas a uma morte psicológica. Quando o Tiago escreve a sua carta, ele tem umas palavrinhas ali bem fortes, né? Umas coisas assim muito profundas que penetram na nossa vida. E uma delas ele fala da língua que todos nós temos. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. Ela está entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas, diz lá ele, toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha que palavra, hein? Que palavra que nós vemos aqui, amados. Palavra dita de forma inadequada traz tristeza, desânimo a uma pessoa. Tiago diz que essa palavra é como esse fogo destruidor, que tem poder para destruir tudo que toca. E nós sabemos que quando uma mata incendeia, né, e nós estamos vendo aquela destruição, essa destruição não se resume apenas nas árvores que ela está queimando, mas tudo que está ali, tudo que tem vida naquele lugar é afetado, é alcançado, amados. Então, assim também a palavra errada pode atingir pessoas e devastar vidas. E as coisas piores que ela pode trazer na vida que elas podem trazer na vida de uma pessoa é desânimo, desistir da vida, aquele sentimento de desistência por conta do desânimo. Cuidado com a maneira de falar, cuidado com a maneira de nós nos portarmos. Desânimo é uma coisa que nós estamos encontrando todos os dias. E muitas causas, né, estão relacionadas
com a maneira com que nós nos relacionamos e vivemos neste mundo. Com certeza, há pessoas que buscam ajuda profissional em larga escala por conta dessas coisas. Se eu pedisse talvez para o Cícero, ele poderia dizer muito mais do que eu estou falando, com muito mais autoridade até para dizer isso. Mas é a verdade, irmãos. Hoje nós vemos consultórios de profissionais dessa área, tanto psicólogos quanto psiquiatras e outras que cuidam do bem-estar do ser humano, repletos de pessoas desanimadas, desistindo da vida. Cuidado para que nós também não venhamos a cair e tenhamos o cuidado de não sermos instrumentos para isso. Nós vimos hoje, amados, de onde vem o desânimo. Alguma coisa apenas. O que falta, né? A falta de planos também produz na nossa vida, e o que as palavras também podem produzir. Qual é a postura que nós vamos adotar, então, diante dessas questões? Nós precisamos nos alicerçar cada vez mais em Cristo Jesus e tornar as nossas vidas e o nosso futuro diferentes daquilo que tem sido, à luz daquilo que Ele nos mostra na Sua palavra. Por isso, não deixe de buscar o antídoto contra essas coisas que nós temos nessa palavra, a cada dia da sua vida, para que você possa perseverar, para que você não venha a ser atingido por esse tipo de doença que tem atingido a humanidade neste tempo. E que Deus possa assim nos abençoar. Nós somos frágeis, né? Sabemos disso. Podemos ter diversas situações que nos proporcionam desânimo, mas nós temos chance de vencer esse quadro a partir do momento em que verdadeiramente a nossa vida está nas mãos do Senhor. Que a entregamos ao Senhor, que entregamos todo o controle dela, o controle de tudo que temos e de tudo que somos. Não basta, né, eu falar de meus problemas, de minhas lutas e eu continuar carregando esses fardos, não. Eu preciso deixar tudo com Jesus, entregar todos eles a Jesus. Salomão, ele diz lá em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie ou não se firme no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade de discernir, de pensar, de imaginar coisas, não. Confia tudo ao Senhor. Muitas vezes nós fazemos isso. Ainda bem que Deus está sempre nos dando chance de corrigir os nossos erros, né? Um desses erros é viver neste mundo sem Deus. É viver sem ter Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E quando nós começamos uma nova vida com Deus, onde o desânimo também poderá acontecer, nós não estamos, em hipótese alguma, dizendo que jamais teremos problemas quando aceitamos a Jesus. Seria uma pregação enganosa. Jesus é aquele que nos faz suplantar o desânimo com a força que Ele traz sobre a nossa vida, com o poder que Ele traz sobre nossa vida, pelo Seu Espírito Santo que habita em nós. Pense nisso nesta noite. Que Deus nos ajude. Quando o desânimo vier, quando o desânimo chegar na sua vida, na porta, né, da sua vida, diga a Jesus para atendê-lo. Diga a Jesus que atenda o desânimo e Ele vai dissipá-lo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Finalizando, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Minha salvação é meu Deus. Espera em Deus. Confia em Deus. Deixe Ele ser plenamente Senhor de sua vida. E que você possa suplantar todo medo, todo desânimo que porventura venham a acontecer em algum momento do seu viver.